Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje eu trouxe um mini tutorial, um guia aí sobre os tempos verbais em inglês. Então hoje eu vou te ensinar aqui todos os tempos verbais, tá? Em inglês, lógico, é uma aula breve, né? Eu vou te mostrar quando utilizar cada tempo verbal e como é a estrutura desse tempo verbal, para que você tenha aí um mini guia. Sempre que você tiver dúvidas, você já sabe onde encontrar esse guia. É só vir aqui e assistir esse vídeo sempre que você precisar para dar uma revisadinha nesse assunto. Então vamos começar aqui, ó. Hoje eu trouxe, né, 12 fórmulas básicas, né, sobre os tempos verbais, né? Então a gente vai começar aqui pelo present simple ou simple present, que é aí o tempo verbal mais conhecido, né? É o mais básico aí do inglês. Então a gente tem aqui, né, a fórmula aí, né, para que você entenda como que é a estrutura de uma frase no simple present. Então a gente tem aqui, ó, sujeito, o verbo e a gente tem aqui, ó, S e ES na terceira pessoa do singular mais o objeto. O que seria essa terceira pessoa do singular? He, she, it. Tá? Então a gente tem sujeito, o verbo aí, né, conjugado no simple present, que basicamente é isso. Ou você acrescenta S, ES e ES e o objeto, tá? Ou o complemento aí, tá? Essas regrinhas do S, ES e ES você vai ver aí em um vídeo mais completo mais pra frente aqui no canal, tá bom? Então depois eu vou pegar todos esses tempos verbais e vou gravar uma aula pra cada, pra que você possa aí, né, aumentar o seu conhecimento. Então fica ligado aqui no conteúdo do canal, que eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvidas em relação aos tempos verbais em inglês. Então hoje eu tô lançando aqui essa série. Hoje eu vou dar só uma revisada aqui com você, passando aqui por alto em cada uma, mas depois eu vou fazer uma aula aprofundada sobre cada tema, tá bom? Então aqui, ó, o simple present, ele é utilizado para expressar ações do nosso dia a dia. Então ele é utilizado para a gente falar sobre rotinas, né? Para falar sobre hábitos, né? Sobre coisas que estão inseridas aí no nosso dia a dia, né? No nosso presente, tá bom? Então o próximo aqui a gente tem present continuous, né? O present continuous, ele é equivalente aí ao ando, indo no português, tá? Muitas vezes ele também vai ter outros usos, mas basicamente no present continuous é isso, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, subject, que vai ser o sujeito. A gente vai utilizar aí o verbo to be de acordo com o sujeito, né? Então, is, am ou are. Então, por exemplo, ele, a gente utiliza o verbo to be, que é correspondente a ele, no caso is. Eu, né, que é I, a gente vai utilizar o que? Am. You, que é você, a gente vai utilizar are, então a gente tem que prestar atenção aí no sujeito para saber qual é o verbo to be aí que a gente vai utilizar, tá bom? Mais o verbo com ing, tá? E aí o objeto, tá bom? Então a gente vai utilizar aí essa estrutura para formar o present continuous. E quando que o present continuous vai ser utilizado? Ele vai utilizar, né? A gente vai utilizar o present continuous para expressar uma ação que está sendo feita no momento exato aí da fala, né? Então, no momento da fala, por exemplo, igual agora, eu estou fazendo o quê? Gravando um vídeo, né? Você está fazendo o quê? Estudando inglês e você está entendendo o conteúdo. Então, é nesse sentido que a gente vai utilizar aí o present continuous, tá bom? Próximo aqui a gente tem o present perfect. Present perfect, tá? O present perfect, ele vai ter essa estrutura. É o sujeito mais has ou have, mais o verbo aí no passado particípio, mais o objeto ou o complemento aí, tá? Então aqui é o exemplo, he has driven a car. Então ele, né, esteve dirigindo aí um carro. Aqui no caso, ó, he's driving a car, ele está dirigindo um carro, tá bom? He drives a car. Ele dirige um carro. Então aqui, ó, no presente simples, presente continuous e no present perfect, tá? E o present perfect, ele é utilizado para descrever 3 momentos aí, tá? Uma ação ou uma situação aí que foi iniciada no passado e que ainda é verdade no presente, né? Então que permanece, essa ação ainda está acontecendo no presente. É uma ação realizada durante um período que ainda não tenha sido finalizado, né? Então começou no passado e ainda é uma realidade. É basicamente isso. E uma ação que é repetida em um período não especificado entre o passado e presente. Então não necessariamente, né, que ela esteja finalizada, mas é porque ela está se repetindo. Aconteceu no passado e ainda se repete. O próximo que a gente tem aqui é o Present Perfect Continuous, tá? Então, Present Perfect Continuous, ou presente perfeito contínuo aí, tá? A estrutura é sujeito mais o has ou have. O has a gente vai utilizar para he, she, it,
have para todos os outros sujeitos, tá? Mais o been, tá? O been, mais o verbo no ing, mais o objeto ou aí o complemento. Por exemplo, he has, faltou um S aqui, tá? He has been driving a car. Então, ó, esse tempo verbal aqui, ele expressa ações que são contínuas. Então, tá lá desde o passado até o presente, né? Então, eles são contínuos. Ele vem dirigindo um carro, tá vendo? Então, é algo que se repete, tá bom? Ou ele tem dirigido um carro, tá bom? É basicamente isso que vai expressar essa ideia, que vai expressar esse tempo verbal. O próximo aqui a gente tem o past simple ou passado simples. A estrutura é sujeito mais o verbo conjugado no passado simples, e aí nesse caso a gente tem duas fórmulas, né, duas regras, uma para verbos regulares e outro para verbos irregulares, né? Mas eu vou falar mais profundamente também no verbo sobre o past simple, tá? Mais o objeto, né, aí ou o complemento. He drove a car. Então ele dirigiu o carro, né? Então ele é utilizado para falar sobre ações que já foram finalizadas, aconteceram lá no passado e acabou, não estão se repetindo e não acontecem mais aí no presente, tá bom? Então basicamente é isso. O próximo tempo verbal aqui vai ser o past continuous, tá? Então o past continuous ele tem a seguinte estrutura: é o sujeito, was ou were, dependendo aí do sujeito, mais o verbo no ing, mais o objeto ou complemento. Então, ó, he was driving a car. Ele estava dirigindo um carro, tá? Então, basicamente é isso. E ele descreve ações ou eventos, né, que ocorreram aí em um período anterior ou presente, aos quais começaram no passado e ainda estão ocorrendo no momento da fala, tá? Então, basicamente é isso. Próximo aqui nós temos past perfect. Past perfect. A estrutura é sujeito, é o verbo had, né? E o verbo aí, né, no particípio, mais o objeto ou complemento aí, tá bom? Então, basicamente é isso. He had driven a car. Então, né, para indicar ações ou eventos que tenham sido concluídos antes de um momento no tempo passado, tá? Então, lá no passado já concluiu também. Não se apegue muito em relação a quando vai utilizar um ou outro, porque você vai aprendendo todos esses detalhes e essas características dos tempos verbais de acordo com o que você vai estudando o inglês. Então, é importante sim você conhecer cada um deles, entender, né, quando que você utiliza um ou outro, mas isso vai ficando muito claro quando você vai aprendendo frases e utilizando o inglês no seu dia a dia. Então, você não precisa ficar decorando tudo, né? É importante você saber, e aqui com o guia vai te facilitar bastante com as aulas mais aprofundadas também, tá bom? Próximo aqui nós temos o past perfect continuous, tá? Então, past perfect continuous. Temos aqui o sujeito, a gente vai utilizar o had, mais o been, mais o verbo no ing, verbo principal, né, no ing, mais o objeto ou complemento. Então, he had been driving a car. Então, expressa a continuação de uma ação que teve início no passado, antes de alguma outra também no passado. Eu sei que parece complicado, mas você vai entender certinho quando utilizar cada um desses tempos verbais. Aqui é um guia para você sempre se lembrar de quando utilizar um ou outro, tá bom? Próximo aqui a gente tem o future simple. Future simple ou futuro simples, né? A gente tem aqui a estrutura que vai ser sujeito, mais will ou shall, apesar do shall quase não ser mais utilizado porque é muito formal e bem mais antigo. O verbo aí, né, sem ter conjugações, mais objeto ou complemento. Então, he will drive a car. Então, é utilizado para expressar ações futuras que vão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram, tá bom? A gente tem aí o future continuous. Future continuous vai ser o sujeito, mais will be ou shall be, mais o verbo no ing, mais o objeto. Então, ó, he will be driving a car. É utilizado para expressar ações que estarão ocorrendo em algum momento futuro, né? Lógico que todas essas situações, né, estão no futuro, ou passado, ou presente. E aí a gente tem aí quando é utilizado cada um, né? Aqui também, no future simple, vai entrar também o going to, mas ele tem um uso específico, tá? Então, ele é utilizado mais para planejamentos, tá bom? Então, depois a gente também vai entrar aí no going to. O próximo aqui nós temos o future perfect. Future perfect. E a estrutura vai ser a seguinte: sujeito, will have, tá? Mais o verbo no particípio, mais o objeto, tá bom? Então, he will have been driving a car.
Então, he will have been driving a car, que no caso o been vai ser o verbo principal, tá bom? É utilizada para abordar o passado em um determinado ponto do futuro, né? Tá vendo? É bem complexo, mas você vai entender certinho quando eu fizer uma aula mais aprofundada sobre o Future Perfect. Também vai estar aqui no canal, tá? Próximo aqui nós temos o Future Perfect Continuous. A estrutura é a seguinte: sujeito, will have been, verbo no ing e objeto, tá? Então bem parecido com a estrutura anterior. He will have been driving a car. Então a gente vai utilizar o Future Perfect Continuous para descrever ações entre o presente e futuro. É a continuidade aí de eventos, né, até determinado momento no futuro. Então, você tem aí um momento determinado no futuro, tá bom? Então, basicamente, é isso que é o Future Perfect Continuous, tá? Então, hoje eu trouxe aqui todos os tempos verbais, né, pra você. Aqui 12 tempos verbais com uma estrutura, um esqueminha, pra você entender qual é, né, a estrutura de cada um, as fórmulas, né? Então, as 12 fórmulas básicas dos tempos verbais em inglês. Então, aqui a gente trouxe as fórmulas e quando é utilizado cada uma, tá bom? Mas, como eu falei, continua aqui comigo no canal que eu vou trazer cada uma dessas estruturas para você, tá? Detalhadamente, em várias aulas aqui. Então, se eu fosse você, não perderia, você vai entender certinho como funcionam os tempos verbais aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, que me ajuda demais, tá? Deixa aqui nos comentários se você tá ansioso para ver as outras aulas sobre esse conteúdo, tá? Se você quer, né, todos esses conteúdos aqui no canal. Deixa aqui no canal alguma sugestão de vídeo que você também queira ver por aqui, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Não se esqueça de se inscrever, ativando aí o sininho, né, ativando as notificações, tá? E é importante também você curtir e ativar as notificações para que você continue recebendo todo o meu conteúdo. Essa foi a nossa aula de hoje e a gente se vê na nossa próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau!